Lasers ultravioletas, espectrometria de massa, estruturas proteicas, ADN, plataformas de vacinas. Os investigadores europeus não estão a deixar pedra sobre pedra na luta contra a Covid-19. Um esforço global de investigação que reúne virologistas, claro, mas também físicos, químicos, geneticistas ou cientistas informáticos, que, de acordo com muitos deles, podem em breve começar a dar os primeiros frutos. Vamos ver como. Aqui em Hamburgo, os investigadores querem revelar a estrutura elusiva das proteínas que permitem que os coronavírus, incluindo o recente SARS-CoV-2, se reproduzam rapidamente no interior das células humanas. Quanto melhor os cientistas conhecerem a natureza destas proteínas, mais consolidada será a base para virem a desenvolver tratamentos ou vacinas. O primeiro passo consiste em produzir estas proteínas em diferentes tipos de células. Os desafios, dizem os investigadores, são enormes. As proteínas devem ser produzidas em diferentes tipos de células e algumas proteínas resistem a ser produzidas. É sempre um pouco difícil. São proteínas demasiado grandes ou modificadas. É por isso que é necessário recolher determinados tipos de células de modo a poder estudá-las. Para os cientistas, o trabalho destas proteínas é crucial. A tarefa das proteínas é a multiplicação do genoma viral. Se soubermos como funcionam as partes individuais e como são compostas, podemos usar esse conhecimento para desenvolver medicamentos para parar especificamente essas proteínas individuais. Uma vez produzidas, as proteínas são analisadas com a ajuda de uma arma secreta, a espectrometria de massa. Os espectros resultantes são utilizados para revelar a identidade química, isto é, a estrutura de uma determinada proteína. Por exemplo, posso utilizar o espectrómetro de massa, primeiro para medir a proteína e depois uma substância que possivelmente se liga à proteína. Assim, em primeiro lugar, eu meço a proteína sozinha e, a seguir, a proteína com a substância. Utilizando o espectrómetro de massa, posso ver se os dois se combinam e posso também analisar o quão forte é essa ligação. E isso é importante para a concepção ou desenvolvimento de medicamentos, por exemplo. Normalmente estas proteínas são estudadas com ferramentas como a cristalografia ou a microscopia eletrónica. Os investigadores reconhecem grandes vantagens no uso da espectrometria de massa. Com a espectrometria de massa, podemos mapear os diferentes estados em que uma proteína existe simultaneamente. Podemos ver se ela foi modificada e se pode assumir outros estados devido a essa modificação. E no âmbito deste projeto, estamos a tentar desenvolver a espectrometria de massa, que não só complementa a microscopia eletrónica ou outras técnicas estruturais, mas que pode também atingir um nível de detalhe semelhante em termos de resolução. Posso usar um espectrómetro de massa para medir o estado nativo de uma proteína, ou seja, posso realmente medir a dinâmica da proteína. Nem sempre consigo fazê-lo com outros métodos de biologia estrutural. Os cientistas deste projeto do Conselho Europeu de Investigação iniciaram os trabalhos sobre espectrometria de massa e estruturas proteicas dos coronavírus em 2018. A investigação revelou-se agora extremamente útil para compreender melhor a forma como o novo coronavírus se reproduz e para poder vir a desenvolver mais ferramentas para combater a pandemia de Covid-19. Os coronavírus são geralmente um desafio devido à dimensão do material genético. Iniciamos o projeto com coronavírus SARS e vírus relacionados e estamos agora a tentar alargá-lo ao SARS-CoV-2. Os dois vírus SARS-CoV e SARS-CoV-2 são muito semelhantes, portanto os desafios são os mesmos. Este é apenas um exemplo das diversas iniciativas apoiadas pela União Europeia para combater a atual pandemia.
Os projetos incluem investigação para desenvolver novas vacinas, tratamentos e diagnósticos e são o resultado de um esforço europeu para obter resultados e construir conhecimento a partir de uma base comum que combina resultados aplicados e investigação básica. A Europa representa 7% da população mundial, mas 20% dos investimentos mundiais em investigação e inovação e 21% dos trabalhos científicos de alto nível. Precisamos de continuar a ajudar o trabalho do Conselho Europeu de Investigação para manter esta capacidade de ter esta investigação impulsionada pela curiosidade, uma investigação na fronteira do conhecimento, para antecipar o que vai acontecer a seguir. Uma realidade que vai ser abordada no próximo Programa de Enquadramento de Investigação e Inovação Horizonte Europa, a iniciar e a desenvolver num contexto particularmente difícil. Temos dois desafios principais. O primeiro é continuar a investir na investigação e inovação, e a crise mostrou até que ponto estas áreas são críticas se quisermos oferecer soluções que permitam às nossas economias e sociedades estarem mais bem preparadas para a próxima crise. O segundo desafio é o da cooperação e da coordenação, porque todos estamos bem cientes, o vírus não conhece fronteiras. É importante continuarmos a concentrar-nos nesta direção de cooperação internacional e de coordenação global para podermos dizer que, liderados por este esforço da União Europeia, estamos a trabalhar para todos. De volta a Hamburgo, os investigadores dizem que a sua técnica não se limita aos coronavírus. Ela pode também ser usada para qualquer complexo proteico biológico. E essa, afirmam, é a beleza da investigação básica. Se pensarmos numa máquina, por exemplo, um carro, e apenas olharmos para ele de fora ou só o ouvirmos, não vamos saber como funciona. Para fazê-lo é preciso olhar para o motor em pormenor, observá-lo a trabalhar, talvez até desmontá-lo e olhar para as funcionalidades das peças individualmente. E é exatamente isso que a biologia estrutural está a tentar fazer. Observar as proteínas individuais ou os seus complexos, toda a maquinaria em funcionamento. Os investigadores dizem estar satisfeitos com os avanços alcançados. No entanto, será preciso mais trabalho para quebrar os limites impostos pela atual tecnologia. O projeto que têm em mãos está previsto continuar até ao final de 2022.